O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. As palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. No Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus fala: No mundo havereis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. A vitória de Cristo sobre o mundo é a vitória sobre o pecado e a morte. Então, ele nos convida a participarmos da sua vitória, da vitória sobre o pecado e sobre a morte. E o Pai nos presenteou, enviando seu Filho para nos dar a vida em plenitude, nos dar a vida eterna, nos dá a vida em abundância. Então tem aqueles que negam a divindade de Cristo. E mesmo São João vai dizer, são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Significa que Jesus é plenamente divino, plenamente humano. Veio ao nosso encontro. E hoje no Evangelho, Jesus cura um leproso. Mas quem era o leproso na época de Jesus? Era um excluído da sociedade, do convívio social. Devia ser excluído, dizer, enxotado, colocado fora da comunidade, do convívio com os outros. Por causa do quê? Por causa do contágio da lepra. Ainda não tinha a medicina desenvolvida. Então, tem países no leste da Europa que os governantes, os ditadores, então tem até na Croácia, ou seja, ou melhor, não na Croácia, não sei se na Croácia ou na Bósnia, alguma coisa assim. Tem um monte, uma montanha, eles fizeram um muro no meio da montanha, cercando toda a montanha, e lá colocava os leprosos. Mas isso não faz 500 anos que se fazia isso, faz menos de 100 anos, século passado.
dizer, o leproso na época de Jesus já era um perigoso. Então todo mundo tinha medo. Então esta pessoa vem até Jesus e Jesus cura essa pessoa em duas coisas: da solidão, do isolamento, da exclusão e da lepra. Como que ele cura da solidão, do isolamento? Como que ele cura? Tocando, porque ele diz para Jesus: se queres, pode purificar-me. Jesus vai dizer: eu quero. Então Jesus, ao tocar, cura a pessoa do isolamento, da exclusão. Ao dizer eu quero, fica purificado, fica curado. Então cura também, a cura física. Então, mas esse leproso ele pede para ser curado, para ser purificado, limpo da lepra. Ele pede. E ele sabia que Jesus não podia tocar nele. Jesus não tem medo, ele tem coragem de pedir e tem fé. Ele sabia também que Jesus não devia ser tocado. A iniciativa de tocar quem? De Jesus. Então, Jesus aparece como médico mestre, como médico que está acima de toda a enfermidade e de toda a escravidão, porque a lepra, por causa da lepra, a pessoa ficava como excluída, execrada da sociedade. E isso aqui lá no século I, século 21, ano passado, as pessoas com medo. Com medo de quem? De Jesus. O leproso não teve medo. E Jesus não teve medo do leproso. As pessoas com medo de ir na missa, de receber Jesus na Eucaristia. Por causa do vírus. Com medo da morte. Mas, qual é o problema? O vírus existiu e existe. É um vírus super versátil. Por quê? Porque ele se adapta a todos os tipos de clima que tem no universo inteiro. Existe o vírus. Nós também não pregamos uma panaceia, algo fantasioso da cabeça, algo mágico. Não pregamos isso, mas acreditamos na graça de Deus, a graça santificante, que é maior. Então, os cristãos católicos, não por gentileza, por favor, não vamos cair mais nessas emboscadas, nesses laços. No ano passado, quando se colocava açougue, não sei do que, casa lotérica, o banco, que você tem que pagar as contas, você tem que comprar o remédio, então supermercado que você tem que comer, então você vai lá e compra, não tem problema nenhum, então coloca no supermercado uma proteção especial para proteger aquelas coisas de astronauta, tudo, como você vai colher o mel na colmeia, para não levar picada de abelha, tudo mais. Então, dizia, e se escutava por aí afora, que as igrejas era essencial. Essencial, essa palavra é miserável, paupérrima, miserável, não expressa nada. Porque tinha um filósofo que dizia: quando o povo vai na fonte, no poço, envenena o poço. Essa palavra ela não expressa. Por quê? É a graça, se trata da graça santificante. A graça de Deus que é maior, o Salmo vai dizer, mais preciosa do que a vida. Então não se compara.
com açougue, com farmácia. Não se compara. Não dá para comparar. São de natureza diferente. Não dá para comparar. Não dá para dizer é essencial. Pode comparar com o açougue, a farmácia, o supermercado, a lotérica. Não. Serviço público de condução pública, metrô, tem que trabalhar, tem que ir no médico de vez em quando, mas não se compara com a graça santificante. Não se compara. Isso daqui está lá no Antigo Testamento ainda, está no Salmo, mas está na oração de Salomão. Quando Salomão consagra o templo, não esse aqui do Brás, aqui indo para a Zona Leste, não é esse, é o templo que Salomão construiu, que Davi ia construir. Deus disse: olha, não, deixa que o teu descendente construa esse templo, depois eu vou fazer, eu mesmo vou fazer uma casa. E Salomão vai dizer, na oração de Salomão, no dia da consagração do templo, Salomão vai dizer: olha, Senhor, fizemos esse lugar, mas é verdade que Deus pode habitar em uma casa? Mas sim, aquele que o universo inteiro, o mundo não pode conter, ele se dignou na sua gratuidade habitar no meio de nós, armou a sua tenda, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus, na sua benevolência, no seu amor, na sua misericórdia, quis vir ao nosso encontro, quis tomar a nossa humanidade, quis habitar em nosso meio. Então, aquele que o mundo todo não pode conter, veio ao nosso encontro e nasceu da Virgem Maria, se fez homem, exceto o pecado, nasceu em uma criança para nos dar a dignidade de filhos e filhas. Amém.